Nascido do vulcão, é o ponto mais alto de todos os que aqui emergem do oceano imenso. É o Pico. No início apenas pedra, pedra árida, pedra sem água. Depois o povoamento que lhe trouxe a vida e o homem que teimou da pedra fazer vinho e tanto mais. Nunca o homem moldou este pico, moldou-se a ele. E se era pedra no passado, assim continua, natural como a natureza o desejou. Hoje é património da humanidade. A lava deixou os caminhos que podiam desbravar-se para o futuro. E há vida, tanta vida nesta ilha feita de um alegre povo, alegria que lhe chega da resistência e força que sempre precisou mais que outros para da pedra fazer vida. E de erupções que se tornaram mistérios, nasceu a paisagem que se oferece agora, como uma paleta de verdes e negros que mergulham no mar ou parecem voar contra o azul do céu. Ficou a fauna e a flora, a riqueza da biodiversidade. Os matos costeiros de urze e cedro, a azurina e o bracel, resistem aos ventos, ao sal e aos séculos. Misturam-se com os corrais feitos à mão, pedra a pedra. Pedras embaladas pelos cânticos dos cagarros e pelo vôo misterioso dos morcegos. Hoje é paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico. Lá estão os lajidos, como searas de lava com tanta beleza. São espantosos os longos muros de pedra entrelaçados. Viajam imóveis junto à costa, como que a querer mergulhar no interior da ilha. Aqui estão há séculos, resguardam do vento e do rocio do mar as videiras plantadas nestes pequenos retângulos, os corrais, um corral após o outro. É assim desde o século XV. Molda-se a paisagem como uma manta de retalhos. São as adegas, os lagares, as casas e os solares e a grandeza das pequenas ermidas, símbolos da religiosidade de um povo que se entregava tanto aos desígnios divinos como ao duro trabalho de sol a sol. São portinhos e poços de maré e os caminhos por onde as barricas seguiam para bordo dos navios com a ajuda dos carros de bois. Rola pipas e lá dentro rolava o néctar dos deuses para as mesas do mundo até à mesa dos czares da Rússia. Vinhas trabalhadas ao som das chamarritas, balhadas e cantadas tantas vezes para enganar o cansaço de um povo que nunca se rendeu. Mesmo quando, pelas doenças da vinha, chegou o declínio e quase o abandono. Programas de apoio e incentivo trazem outra vez vida nova e nova dinâmica. Renasce o entusiasmo pela vinha, pela paisagem, pela chamarrita. Reerguem-se ruínas, recuperam-se as vinhas. A paisagem renasce como e onde sempre esteve, cuidada e bela. E é ver o Pico e a sua gente em tempo de vindimas e como do trabalho se faz festa. Das uvas que chegam à adega, as pipas voltam a encher-se e as garrafas hão de levar a mais mesas o prazer único de provar o vinho que sai desta paisagem, que sai da pedra. O vinho do Pico não é apenas vinho. Nesta paisagem engarrafam-se tantas experiências. Há lugares onde repousa a memória deste pico, à espera de ser saboreado e redescoberto a cada visita, a cada trilho pelas vinhas, a cada passo por entre os corrais que carregam milhares de histórias por contar. Uma paisagem que é feita de gente que sabe receber bem. Quem vem nunca mais esquece. Uma história que não consta dos manuais, mas que é cultivada na escola. Provar que da pedra se faz vinho. É assim há séculos, séculos de uma paisagem de cortar a respiração. Talvez por isso, esta paisagem da vinha do Pico não possa apenas ver-se. Tem de se sentir, tem de se viver, cheirar, provar, bailar. Tudo isto é Pico. Paisagem única dos Açores, como a natureza e os picarotos quiseram que fosse.
Visite e conheça um dos recantos mais fascinantes de Portugal e desfrute de tudo o que o mesmo tem para lhe oferecer. De tirar o fogo, não é? Às portas de Lisboa, no coração da região oeste, erguem-se as majestosas serras do Socorro e Archeira, distinguidas como área de paisagem protegida. Uma demarcação que potencia a proteção, gestão e ordenamento do espaço, baseada em iniciativas que envolvem a população local. Integrado na beleza rural de Torres Vedras, este refúgio de 1223 hectares com vista para o mar é visita obrigatória para os apreciadores de história, cultura e natureza. Na verdade, as serras do Socorro e Archeira são um espaço de eleição para diversas espécies. O naturalista é um bicho curioso, apreciador fervoroso do ar puro. Caracterizado por estar sempre em movimento, este espécime seria incapaz de viver em cativeiro. O aventureiro é uma espécie comum no Socorro e Archeira. Montado na sua bicicleta, é frequente vê-lo em busca de emoções fortes. Os filhotes também se divertem a explorar o Socorro e Archeira. Longe da confusão da cidade, são livres para dar largas à imaginação. Nestas serras com propriedades mágicas, os visitantes sentem-se revigorados a cada passada. No rasto das guerras napoleónicas, os exploradores são convidados a um passeio pelas linhas de Torres Vedras. Aqui, todos os caminhos levam à imaginação. A natureza aprende-se em museus ao ar livre, com histórias de outras paragens, contadas pelo vento e pela paisagem. Aqui, estamos em casa. Área de paisagem protegida das Serras do Socorro e Archeira. Vida em 360 graus. A orografia difícil e os acessos, que apesar de galgarem montanhas foram dimensionados para uma realidade do século XIX, propiciaram ao concelho de Paredes de Coura um certo isolamento geográfico, que, sendo para muitos a sua maior debilidade, nunca foi para os courenses um isolamento limitador e fatalista. Afinal, é perante a dificuldade que o homem tem necessidade de se reinventar. Por outro lado, o isolamento geográfico manteve baixa a pressão humana e garantiu que a paisagem permanecesse genuína e o território com valia ambiental atingisse cerca de 95% da área do concelho. Os carvalhais extensos, os ribeiros abundantes, o ar puro. No entanto, para os courenses, isso também implicou, de algum modo,
uma limitação à utilização plena da sua propriedade? Vejo paisagem como relação, não vejo paisagem como algo fora do homem. Paisagem para mim não é hegemonia, é sobretudo relação. Relação e direito. E portanto, se é direito, tem que haver uma regulação entre os interesses individuais, que muitas vezes conflituam com o interesse coletivo e com o interesse estratégico da comunidade. Portanto, vejo paisagem como relação, a relação de equilíbrio, a relação de movimento, a relação de dinamismo, mas relação e não hegemonia. O ponto de partida para equacionar a realização do plano de paisagem das Terras de Coura foi a constatação de que era necessário harmonizar e valorizar os ativos de paisagem e ambiente, invertendo a ideia de que eles representam apenas limitações para os habitantes locais. Mas como poderia isso ser possível no quadro dos instrumentos de planeamento atuais? Os instrumentos de planeamento, apesar da participação pública, são para os cidadãos imposições administrativas que decorrem de um ato unilateral de gestão. No fundo, os cidadãos tendem a encarar o planeamento em geral e os planos em particular como algo que lhes diz o que não podem fazer. O que queríamos era precisamente o oposto. Por isso, o plano de paisagem é precisamente o oposto. É um projeto de democracia participativa e cidadania à escala de um concelho que tem como princípio e fim último as pessoas. São as pessoas que nos emprestam os seus olhos e coração e com eles descrevem o território como ele é e como gostavam que fosse. E não deixamos ninguém para trás. Tratou-se, no fundo, de uma análise estratégica do território de um concelho feito por todos os adultos e crianças de Paredes de Coura, com a coordenação de técnicos e instituições especializadas e que procurou identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, sempre com o objetivo de preparar medidas de proteção, gestão ou recuperação da paisagem como um todo. Esta análise não poderia ser feita apenas a partir do próprio umbigo. Por isso, no processo foi também essencial relacioná-la com todo o contexto envolvente, seja técnico, legislativo ou económico. A análise teria de ser pragmática e consequente, teria de ter impacto efetivo na vida das pessoas. Por isso, parte das medidas propostas pelo plano já foram realizadas, estão candidatadas a financiamento comunitário ou estão preparadas para serem submetidas a financiamento logo que surja oportunidade. Deste ponto de vista, o plano de paisagem foi uma alavanca de promoção do investimento, quer público, quer privado. The peripheral landscape of the big towns, they are bad landscapes. They have very bad consequences of not only the life in the city, but too in the life of the people, because violence in the suburbs comes from the degradation of the suburbs. And so the first step is to restore the landscape in urban areas, and then to maintain the landscapes, the natural landscape in the rural areas, to accompany the modification, the management, the progress, because the particular landscape is not against the progress. There should be progress in the development, but in the sustainable development. And the condition for the sustainable development is to integrate landscape as an element of the sustainable development. And so it's very important to introduce landscape as a new indicator of sustainable development. I am sure here in the city that they will introduce landscape as a fundamental element of the sustainable development.
Paisagem e ambiente são valores estratégicos num mundo que, apesar de cada vez mais global, é sempre atraído por aquilo que é único e identitário. Por isso, os territórios do futuro serão aqueles que, conhecendo-se, souberem preservar o que é único em si, promovendo-o nacional e internacionalmente. Afinal, como Miguel Torga escreveu no seu diário, o universal é o local sem paredes. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui, na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.